Segundou com o jogo que fecha a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A e tem jogos também da Série B. Análises, dicas e estatísticas aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de segunda para falar de Série A e Série B. Tudo bem? Isso aí, tudo bem, Fábio. Segundou com o segundo. É isso, segunda E divisão. com Juventude e Corinthians, que é a primeira, mas o Juventude tá com o pé na segunda. Se bem que chegou o Thiago Carpini lá, hein? Será que vai fazer um será que vai milagre? dar Ele fez no ordem? Vitória no passado, né? Mas chegou Pois é. antes, né? Ele tá já chegando muito tarde, talvez. Não, e assim, o elenco do time do Juventude é realmente aí bem abaixo, tá? Difícil competir, né? Diferenças orçamentárias. Bom, vamos agora começar com o Juventude e Corinthians, tá? Vamos analisar esse jogo, segunda a 8 da noite, né? O jogo que fecha aí esta 19ª rodada lá no Alfredo Jaconi. Bom, vamos que vamos, né? Eu acho que um ponto introdutório interessante é o fator chegada do Thiago Carpini, que pode dar uma reviravolta aí do lado do Juventude, e o fator classificação do Corinthians em cima do Palmeiras, depois de toda essa crise interna aí, uma grande classificação, sem sofrer gols, venceu os 2 jogos, vem de vitória no Allianz, empolga o Timão, quem será que vai levar a melhor? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar e trazer ainda mais informações sobre o confronto, tá apitando aí na tela o aplicativo e também o QR Code, que você tem a oportunidade de apontar a câmera do seu celular e baixar o app de forma gratuita. Se não quiser apontar a câmera do seu celular, basta procurar lá Game Arena aí na loja do seu aparelho, né? E baixa o app, que é gratuito, tá? E você vai ter aí embasamentos, estatísticas, informações, acompanhar a partida em tempo real, notificação, tudo aí ao seu dispor na palma da sua mão. Bom, Juventude vem de 4 derrotas seguidas, tá? 19º lugar do Campeonato Brasileiro, Corinthians ali vivendo um período que é instável, mas que não perde a um período, a gente vai dar uma olhadinha logo mais. Juventude vice-lanterna com 11 pontos marcados, importante destacar que só tem 16 jogos, isso aí pode ser positivo, né? Porque, por exemplo, o Vitória, que é o primeiro time fora da zona, ele tem 18 pontos em 18 jogos. Se Juventude vencer os 2 jogos que faltam eventualmente, ele só ficar um pontinho do Coloca Vitória. só a campanha em casa aí, Matheus Montenegro, pra gente dar uma olhada. A gente pode ver o Corinthians antes ou quer focar no Não, Juventude? vamos ver, porque o Juventude ele tem 11 pontos em 11 casa, pontos em que casa, são os 11 né? que ele tem no Brasileirão. Ele tem em casa ele tem uma campanha parecida com o Santos, por exemplo, Fortaleza, Sim. Vasco, então Até melhor do que alguns, porque ele tem jogo a menos, né? o Do que grande Fortaleza, problema por é exemplo. fora de casa, que ele perdeu todos os jogos. Todos né? fora de casa. O Juventude fora de casa é inacreditável. E não é o caso aqui desse jogo, ele vai estar em casa, né? E o Timão, Corinthians, está ali em 12º lugar com 22 pontos, mas o Corinthians é um dos times que jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Até aqui, as 18 rodadas. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Juventude que vem de 4 derrotas seguidas, né? Com isso, o Cláudio Tencati foi demitido, perdeu do Cruzeiro fora, perdeu do São Paulo em casa, perdeu fora para Bahia e Santos, né? Mas contra o Santos, ele, além de Isso. fazer gol, ele criou bastante, tá? O Demais. Brasão 10 trabalhou. defesas do Brasão, velho. O Juventude finalizou mais que o Santos, pô. Foram isso. mais de 20 finalizações, salvo engano. Doideira, tá? Isso, e a então, última vitória foi em casa, né? Contra é. o Sport 2-0. Aí tem um Gilberto ali no ataque, né? Pelo menos ofensivamente, eu acho Nenê, que... né? É porque assim, realmente a fase recente era muito ruim, tá? Mas o sistema ofensivo do Juventude, ele destoa bastante em relação à defesa. Eu acho que a defesa do Juventude é onde Thiago Carpini vai ter mais trabalho aí, tá? E por outro lado, nós temos um Corinthians, que vem aí dessa classificação, como eu mencionei, que foi, inclusive, as únicas 2 vitórias num recorte aí de 6 jogos, né, recente. Pelo Campeonato Brasileiro, ele empata com Fortaleza, empata com Botafogo, empata com o Cruzeiro e perde para o São Paulo. Isso, a última vitória foi contra o Ceará, né? Fora de casa, que foi um jogo que ele jogou mal também, né? Jogou- Achou um gol achou ali. gol, Achou um gol, aí também perdeu do Bragantino também, né? 2-1. Ele só tem, de fato, uma vitória aí nesse retorno aí do Campeonato Brasileiro. E antes ele também não tinha vencido, né? Ele tinha empatado com o Grêmio, tinha empatado com o Vitória. Empatado com o Atlético Mineiro. Se a gente pegar 10 jogos na Série A, ele tem uma vitória. Então, Pois é. realmente, a campanha do Corinthians não é tão boa. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Timão, né? Joguinho difícil, tá? Isso. Podemos dizer Sem que é um Depay, jogo tá? difícil. Depay Sem vai Depay. fazer uma... tá machucado aí, não vai jogar. Vamos lá. Resultado final, eu acho que é difícil confiar, tá? Eu acredito, inclusive, que pesa muito para empate esse jogo aqui. Difícil cravar qualquer vencedor. Do lado do Juventude, pode ter essa reviravolta aí com o treinador Thiago Carpini, né? Naturalmente, uma mudança de treinador, ele já impacta aí as equipes. Ainda mais tratando de Thiago Carpini, que é um treinador que, pode-se dizer ali, fez um trabalho muito bom no Juventude recentemente. Subiu né? pro Subiu Juventude. do Juventude da Série B para a Série A, né? E por outro lado, a gente tem um Corinthians que chega empolgado para esse jogo, que pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser que o sucesso suba a cabeça e entre um pouco mais desligado nesse jogo, no oba-oba e tal, ou pode ser algo que empolgue ali os jogadores de fato. Fator Depay não joga. E aí, por causa da discrepância de odds, eu acabo enxergando um pouco mais de valor do lado do Juventude. Não o suficiente para apostar em um dupla hipótese, por exemplo.
porque a defesa do Juventude é muito ruim. Então eu prefiro confiar em gols nesse jogo. Vou destacar o mais de 1,5 gols. Mas qual é a minha leitura? Se for para sair 2 gols nesse jogo, eu não imagino que seja um 2-0 Corinthians, tá? Não imagino mesmo. E aí, consequentemente, eu acabo enxergando mais valor no gol do Juventude, que tem uma odd melhor, inclusive, 1,57. Eu acho que um golzinho do Juventude é uma boa pedida. Mesmo que o Juventude perca, eu acho que ele vai deixar seu gol. Ele já criou muito contra o Santos, quando ainda era o Tencato no comando. Eu acho que a chegada do treinador Thiago Carpini vai intensificar ainda mais a equipe e pelo menos um golzinho do Juventude a gente vai ter nesse jogo. Tem a questão do Corinthians jogar desgastado, né? Jogou na quarta, o Juventude não jogou no meio de semana. Então acho que tudo isso tem um ponto a favor aí do Juventude. Vamos nessa, não é meio ousada, mas é ousadinha. Enfim, mas eu acho que é a melhor pedida ainda, tá? Em custo-benefício, eu acho que é a mais segura até. Porque a vitória do Corinthians é arriscado, dupla hipótese é arriscado, under goals é arriscado, os jogos de Juventude tem saído muitos gols. Aí do lado do Juventude a gente vê estatística de under, de over, do lado do Corinthians a gente vê estatística de under. Enfim, gol de Juventude acho que é a melhor pedida. Muito bem, vamos agora para a Série B, tem Paysandu e Vila Nova, tá? Paysandu? Vamos colocar as informações do jogo, é às 9h30 da noite lá na Curuzu. Né, já estamos aí na segunda rodada do segundo turno na Série B, Matheus Montenegro. Pois é, a gente tem um Paysandu que tem uma das campanhas mais curiosas dessa Série B do Campeonato Brasileiro, porque ele começa a competição com 11 jogos sem vencer e agora ele vem de 9 jogos sem perder e ainda está no Z4. Vamos lá para o nosso aplicativo aí do Game Arena e agora ele tem pela frente um Vila Nova que vinha fazendo uma grande campanha, mas perdeu 2 jogos. Então é uma partidazinha muito capciosa, tá? Muito capciosa. A Série B tá muito nivelada. O Vila Nova, ele tem 20 pontos, 27 pontos, né, 20 jogos disputados, mas todo mundo tem 20 jogos disputados. 27 pontos marcados, ele está a 6 pontos do G4, que é a Chapecoense, mas em contrapartida, ele está a 6 pontos do Z4. Então ali, um time que está em nono lugar, ou seja, está mais perto do que do G4 do que do Z4 em termos de posições, em termos de pontuação ele está do mesmo jeito. E curiosamente, ele está a 6 pontos do Paysandu, que é o vice-lanterna. Se o Paysandu vencer esse jogo, ele já fica a 3 pontos do Vila Nova. Ele fica um jogo do Vila Nova. A gente tá falando de um time que é nono e o outro que é 19º. Então, olha como a Série B tá achatadinha, como tá muito disputada. Bom, vamos para os jogos recentes, começando pelo Paysandu, né? O Paysandu que na rodada anterior acabou empatando fora com o Atlético Paranaense, bom resultado, né? Até, né? Antes empatou em casa com o Atlético, mas o Atlético tá muito bem, né? Tem esse detalhe. Sim. Empatou fora com o Amazonas, venceu o Curitiba fora, 5-2, muitos empates, né? Tava pra ter tido uma vitória nesses últimos 3 jogos, vamos botar assim, isso. Mas aí ele conquistou uma grande vitória fora contra o Curitiba, né? É isso, né? Muitos gols aí. Cara, 5 ambas marcam batendo seguido, que não é tão comum assim em Série B. Série B tem uma tendência de under muito grande. Então a gente dá pra ver que o sistema ofensivo do Paysandu tá funcionando, a defesa nem tanto. E como eu disse, né? São 9 jogos seguidos de invencibilidade. Mas 4 vitórias e 5 empates. Então, por isso, não foi o suficiente para fazer o Papão sair da zona. Mas, como eu disse, tá tudo muito achatado. Uma vitória do Paysandu, ele pode terminar a rodada, acho que 15º, 14º até. Bom, vou pro Vila Nova, né, que na rodada anterior perdeu, né, vem de 2 derrotas para Curitiba e Volta Redonda, né? E contra o Curitiba ele tava com uma a mais, tá? Isso, quando em casa, né? 2-1, venceu o CRB 2-0, contra o Avaí empatou em 1-1 e contra o Operário empatou 0-0 em casa e havia vencido aí a Ferroviária por 3-1 fora. E aí tem um ponto interessante. Em casa, o sistema defensivo do Vila Nova ele até funciona melhor, tá? Olha, tem 3 jogos consecutivos aí em casa que ele não sofreu gol. 2-0 no CRB, 0-0 com o Operário e 1-0 no Atlético Goianiense. Porém, se a gente considera apenas jogos como visitante, olha só, ele perde para o Volta Redonda por 2-1, ele empata com o Avaí em 1-1, ele vence a Ferroviária por 3-1, mas sofreu gol, perdeu para o Amazonas por 2-1, perdeu para o Criciúma por 1-0. Perdeu para o Cuiabá de 1-0, é um time que leva muitos gols fora de casa, tá? E ambas marcam batendo com muita frequência, bateu nos últimos 4 jogos como visitante, tá? Então é aquela coisa do fator casa ser muito prevalecer demais na Série B. Bom, momento bet nacional, o favoritismo do Paysandu, né, odds altas aí, acima de 2 para um, acima de 3 para outro, e aí, Matheus? Eu até confio um pouco mais de fato no Paysandu, acho que tá justo as odds, tá? Favoritismo pro Papão, 9 jogos sem perder, tá passando mais confiança hoje, fator casa, mas ainda assim não o suficiente para cravar uma vitória do Papão, tá? E, velho, até um dupla hipótese do Paysandu combinado com alguma coisa, eu tenho um certo receio. Porque o Vila Nova é uma equipe boa que vive um momento ruim. O Vila Nova é uma equipe mais sólida ao longo da Série B do que o Paysandu. Eu até enxergo um certo valor aqui, ó, no dupla hipótese e gol do Paysandu com a cotação 1,56. Mas, para ser bem sincero, eu não acho que é jogo para 1-0 Paysandu, que seria uma alternativa com essa aposta que eu trouxe. E por isso, velho, eu tô mais confiante aqui num mais de 1,5 gols, tá? Por quê? Meu palpite para esse jogo, inclusive, é 1-1, 2-2. Eu acho que vai ser um empate movimentado. Eu imagino um jogo de gols.
Mas são duas equipes aí que a gente pode puxar uma linha de raciocínio diferente para cada um dos dois lados. O Vila Nova vive um momento muito ruim. O Paysandu é forte em casa, 9 jogos sem perder, então, pô, vai que seja um 2-0 papão. Pode acontecer. Mas o Vila Nova é uma equipe mais qualificada, ao meu ver, do que a do Paysandu. Tem uma Série B mais regular, mais sólida, ele vem de 2 derrotas. Mas se a gente puxa um recorde da Série B inteira, o Vila Nova ele passa mais confiança até do que o Paysandu. Então vai que o Vila Nova faça uma grande partida e vence esse jogo por 2-0, 2-1. A gente se complica no dupla hipótese do papão. Então, velho, eu prefiro fugir de resultado final. Acho que é um jogo disputado, difícil de prever e por isso eu fico só com gols, mais de 1,5, eu acho que é uma boa pedida. Muito bem, isso bateu nos últimos 5 do Paysandu, né? E nos últimos 4 do Vila Nova como visitante Isso, também. é. Ambas marcam bateu, né, na verdade. Ou seja, aqui é ainda mais difícil. Aqui se for 2-0 para um dos dois lados, também é green. Bom, para fechar tem Criciúma e Atlético Paranaense, né? Duas equipes que caíram, né, ano passado da Série A para a Série B. O jogo é às 7 da noite lá no Heriberto Rilse, em Criciúma. E o Furacão vindo empolgado, né, velho? Grande classificação aí contra o São Paulo. Acho que pouca gente esperava isso, né? São Paulo era um Você dos mais aproveitou do favoritos. 1 a mais, né? Tem isso. Não, teve o fator 1 a mais e também, tipo, ele tava perdendo 2-0 no Morumbi e fez o gol ali no finalzinho, né? teve Aquele gol isso. foi primordial. Tanto que a partida acabou ainda indo pros pênaltis, né? Vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma ilustrada. Porque o Atlético Paranaense, ele tem um time muito bom, velho. Tem a chegada do Viveiros aí recentemente, né? Que era o artilheiro da Libertadores, né? O Isso, tinha Viveiros. 5 gols na primeira fase pelo Atlético Nacional, né? Pois é, Pra e aí você foi ver. jogar a Série B do Brasileirão, pra tu ver como tá o... Foi a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Pois é. Mas o Cap tá ali, ó, meio de tabela, 11º lugar, com 26 pontos marcados. Mas ele tá naquele limbo, velho. Ele tá a 7 pontos do G4 e 5 pontos ali do Z4. Então ele tá num meinho aí que uma derrota pode ser muito preocupante e uma vitória pode aproximar ele do G4. Enquanto isso, o Criciúma faz uma campanha mais sólida. Começou mal o Criciúma, né? Mas aí teve uma crescente, chegou a bater até no Z4, mas tá com 29 pontos aí, apenas 4 pontinhos aí do G4. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, começando pelo Tigre Carvoeiro, né, que é o Criciúma, que vem de derrota fora, né, para o Operário. E finalmente 1 a passou em 0, branco, né, velho? Depois de muitos jogos Marcando gol, inclusive complicou nós, né, porque a gente falou que era gol, o gol do Criciúma não saiu especificamente nesse jogo. Bom, A sequência antes era boa. A sequência antes era muito boa, mas assim, se é um time que marca muito gol, não marcou em um, dificilmente ele passa 2 jogos sem marcar, né? Tem esse ponto. Tem esse detalhe. Ele vinha de 10 jogos consecutivos marcando gol, tá? E nesse recorde de 10 jogos, a campanha era muito boa, porque eram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então foi essa arrancada aí que eu falei do Criciúma, que ele deu uma grande melhorada. E o Atlético Paranaense, em termos de gols aí, que a gente falou muito sobre o Criciúma, o Atlético, essa estatística ela é ainda mais forte, tá? Vamos desconsiderar ali os 2 jogos do São Paulo, vamos focar só em Série B. 1-1 com o Paysandu, 2-2 com o América, 1-1 com a Ferroviária, 3-2 contra o Volta Redonda. Olha esses últimos 4 jogos do Atlético, todos batendo, ambas marcam. É muito curioso, porque o Atlético ele tem um dos melhores ataques da Série B e uma das piores defesas da Série B. Ele é o time com mais média de gols por jogo em partidas da Série B. E é impressionante, porque todo jogo que a gente analisa o Atlético, eu falo isso, toda vez a gente foca em gols e tem dado bom, tá? Bom, então, dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional olhar as odds, porque o favoritismo é leve, né, pro Criciúma. Acho que justo, Não tão leve fator assim, mas... casa, o Atlético não faz uma Série B boa, mas chega empolgado depois dessa Mas vamos classificação. fugir, né, do resultado final? Fugir. É difícil cravar, tá? Difícil cravar. Eu até gostaria aqui, eventualmente, ó, eu digo que é uma boa pedida também, o gol do Atlético Paranaense, tá? Acho interessante aqui o gol do Cap. Eu acho que ele vai acabar deixando um gol nessa partida. Mas como é um time que a gente não sabe o quanto essa classificação na Copa do Brasil se vai impactar positivamente ou negativamente aí, eventualmente, na Série B, eu acho que vai ser positivamente, tá? Eu gosto mais de 1,5 gols também, porque eu confio em gol do Criciúma também, tá? Inclusive, pra galera mais ousada aí, que quiser uma odd mais alta, eu recomendo ambas marcam. Eu acho que vai bater nesse jogo. Mas aqui é mais seguro, obviamente, porque a gente tem o 2-0 para um dos dois lados também como green. Então, 2 gols nessa partida, tô muito confiante, por isso é a nossa hotbet, stake dobrada aí em mais de 1,5 gols de Criciúma e Atlético Paranaense. Muito bem, então de cada aí para o duelo sulista, né, entre Criciúma e Cap, vamos no mais de 1,5 gols, né, pelo menos 2 golzinhos no jogo. E a gente chega ao final, tá, da edição desta segunda do Bets do Dia, valeu demais, dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual a melhor aposta para essa segunda-feira e ótima semana, sempre lembrando, tá, que a aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus Valeu, Montenegro, Fábio. valeu, Tamo galera, junto. tamo junto, até a próxima.